não somos pessoas que gostamos da ideia de abandonar, principalmente abandonar coisas que, no final das contas, fazem parte do nosso dia a dia, da nossa experiência histórica, daquilo que nós somos efetivamente, né? E nós temos algumas coisas que já estão tão enraizadas em nós que a ideia de abandonar, de deixar, de se livrar disto, é uma ideia que é difícil para nós implementarmos. Como já vimos anteriormente, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz para abandonar toda a malícia. Isso nós já vimos em oportunidade anterior. Mas o texto continua. E nesta oportunidade está dizendo abandonar todo engano, é o segundo aspecto. O que é o engano? Na verdade, algumas traduções trazem astúcia. É aquela disposição mental de tirar vantagem da outra pessoa por intermédio de uso de expedientes que vão fazer com que a pessoa não perceba que ela está caindo numa armadilha. Essa ideia de engano também traz consigo a ideia de iniquidade. O que é iniquidade? Significa a intenção clara de fazer com que as pessoas elas recebam, tenham como resultado coisas que não são boas. Ora, essa palavra engano denota fraude, denota aquela intenção de fazer com que o outro seja prejudicado, com que o outro não perceba o que efetivamente está por detrás daquilo que eu estou fazendo. Significa falsidade, significa mostrar uma coisa e no final das contas ser outra. Denota também mentira, denota também má intenção, prevaricação. Aqui é interessante o seguinte, Paulo, na sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 12, ele diz que um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres perigosos. Ele está fazendo uma citação de Juvenal, que é um líder cretense da época, e o que se encontrava entre eles? Se encontrava uma disposição constante para mentiras, para esconder a realidade, para fazer com que a pessoa não perceba a intenção que está por detrás daquilo que está sendo o ato. Então você imagine a seguinte situação. Você encontra duas pessoas que elas chegam, oi, como vai? Tudo bem? Elas se abraçam. Mas quando você vê a fisionomia de um e a fisionomia do outro, até dos dois muitas vezes, são fisionomias mostrando essa, não saiba o que eu estou pretendendo com você. Mas também significa a ideia de dolo. Dolo é um termo que é muito usado no campo jurídico para dizer intencionalidade maldosa. Então, há o crime culposo, que é o crime que acontece por acontecer, sem intencionalidade, mas acaba acontecendo. Mas existe o crime doloso, que é aquele que foi planejado, aquele que foi pensado, aquele que foi estruturado para alcançar essa finalidade. Ou seja, o que é que Pedro está dizendo aqui? Que não haja artimanhas e truques, abandonando essa coisa que é uma coisa natural do ser humano.
Então, aproximar-se do ser humano com segundas intenções, né? Então, eu me aproximo de alguém porque eu tenho interesse em alguma coisa que ele, porventura, possa me fornecer, possa me dar, possa contribuir. E a ideia é que eu leve vantagem. Na verdade, o texto bíblico é muito claro, e a Bíblia é clara quando eu, como cristão, quando Jesus Cristo diz que tudo se resume a 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ao próximo a si mesmo significa exatamente o inverso daquilo que está proposto aqui por Pedro, que é o engano. Amar ao próximo significa estar atento ao próximo, até nas suas necessidades, mas também na convivência, no compartilhar das coisas da fé, sem ter que pensar que isso está trazendo segundas intenções. Ou seja, eu estou fazendo isso por uma expressão daquilo que efetivamente acontece e vem de dentro do meu coração, da minha mente, no meu relacionamento com a pessoa. Este amor é um desprendimento. Neste amor não há a ideia nem passageira, a ideia de segundas intenções, inclusive segundas intenções financeiras, segundas intenções de relacionamento, mas coisa bem objetiva e bem direta. Pedro está dizendo, abandone esta prática que é comum do ser humano, que é o engano. Deus nos abençoe para que isto efetivamente seja realidade na nossa vida e na nossa história.